Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 1 que diz que os homens nos consideram como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer nos seus dispenseiros que cada um se ache fiel. Uma pequena introdução sobre a epístola, a primeira epístola de São Paulo aos apóstolos, de São Paulo aos Coríntios, digo. Essa epístola foi escrita mais ou menos no ano 65 a 66 da era cristã, depois de Cristo. Essa epístola foi escrita durante a terceira viagem missionária do apóstolo São Paulo, quando ele passou 6 meses na cidade de Efésio. E ela veio principalmente para corrigir vários erros doutrinários e heréticos que havia dentro da igreja de Coríntio. Essa igreja ela foi criada pelo apóstolo Paulo, também por Priscila e Áquila, quando estiveram na região da Grécia. Então, a cidade de Coríntio era uma das cidades mais importantes da Grécia, Era uma cidade poliglota, era uma cidade onde prevalecia a filosofia, muitos grupos da filosofia grega. Havia a praça central onde o povo se reunia para ouvir e dizer, conforme nós vemos mais na frente aqui, em Atos dos Apóstolos. Então nós vemos, meus amados irmãos, que segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz que Coríntio era literalmente arrogante, Coríntio era materialmente próspera e Coríntio era moralmente corrupta, Então, era uma cidade próspera, porém, era uma cidade corrupta, Mas idólatra, E de dentro da igreja que o apóstolo São Paulo tinha criado, ele ouviu que havia dentro delas carnalidade, que havia dentro dela dissensões, que havia pecado de fornicação, dentro da igreja, Que havia dentro da igreja muita dúvida também sobre o casamento, que havia dentro da igreja muita dúvida sobre a comida sacrificada aos ídolos, E outras dúvidas sobre a Santa Ceia também. Nós vamos ver neste capítulo, o apóstolo São Paulo vai doutrinar acerca dos dons espirituais, Então, é muito completo este livro, mas aqui nós vamos nos apegar com o texto que nós lemos, Paulo diz que os homens nos consideram como ministro de Deus e despenseiro dos mistérios de Cristo. Que coisa boa, irmão? Que os homens nos consideram como ministro de Deus. Ministros são aqueles homens que ficam lá no fundo do navio, fazendo o navio andar, botando força para fazer o navio andar. E nós, ministros de Deus, somos aqueles homens que Deus constituiu para fazer a igreja de Deus permanecer firme, pura, santa, que somos responsáveis, para corrigir os erros doutrinários, com um bom exemplo, com um padrão ético, moral ilibado, capaz de as pessoas olhar para nós e ver o exemplo de Cristo em nós e assim poder glorificar o nome de Cristo. Que os homens nos consideram como ministros de Deus e despenseiro. Nós sabemos que despenseiro, a despensa é o lugar da casa onde se guarda a alimentação, onde se guarda os bens, do proprietário da casa. Então, o crente, o pastor, o homem que serve a Deus, o obreiro, ele deve se despenseiro da graça, ele deve ter abundância de graça, abundância de amor, abundância de perdão, abundância de bondade, de liberalidade, de santidade, de temor para com Deus. Ele deve ser um homem manso, humilde, deve ser, na despensa desse obreiro deve ter perdão, deve ter misericórdia, Também deve ter justiça, deve ter disciplina, Mas primeiramente que nós tenhamos um padrão ético, Que os homens vejam dentro de nós isso e vejam que na nossa dispensa tem essas qualidades que foram citadas. Mas aí não é só os homens ver.
Aí o apóstolo, além disso, requer nos despenseiros, que somos nós, que cada um se ache fiel. Porque se você mesmo, fazendo uma retrospectiva dentro de você, não achar que você é fiel, ver que tem dentro de você pecado, desobediência, falta qualidade ética e moral, seu padrão ético e moral, a sua comunhão com Deus e com os outros não está de acordo com a palavra de Deus, é necessário que se corrija isso imediatamente, que corrijamos, né? Porque nós sabemos, amado irmão, que se a nossa mente é o nosso maior juiz e ela nos absolve ou nos condena. Se a nossa mente nos condena, maior é Deus que a nossa mente e que o nosso coração. Mas não podemos permanecer. O apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se ainda permaneceis em Cristo, né? Nós podemos nos examinar, porque na verdade não resta ter só uma capa para que os homens vejam, né? Mas que nós mesmos, diante de nós nos corrijamos, nós façamos uma retrospectiva dentro de nós, para vermos se ainda estamos em Cristo, se estamos andando conforme a vontade de Cristo, e que se temos comunhão e intimidade com Ele, as qualidades necessárias para que os homens possam ver a nossa boa luz resplandecendo e glorificar a Deus através do nosso exemplo. Que o Senhor nos abençoe.